6h30 da tarde, domingo, nós temos mais um confronto importante da quarta rodada do Brasileirão. Eu estou falando de Juventude e Atlético Paranaense, partida no estádio Alfredo Jaconi. Alan? Juventude e Atlético Paranaense, jogo com transmissão do Premier neste domingo às 6h30 da tarde. Vale sempre aquela explicação, né? Jogos do Atlético Paranaense são sempre um evento à parte aqui no Onde Assistir. Porque as pessoas confundem, né? O Atlético Paranaense não tem contrato com o pay-per-view da Globo. Ele não é um dos times integrantes do Premier. Mas como a gente vive a lei do mandante, desde 2020 como medida provisória e depois como lei de fato em 2021, e os contratos foram atualizados nesse período, a Globo, que detém todos os outros 19 times da Série A com os seus direitos de mandantes no Campeonato Brasileiro, pode usar tranquilamente qualquer jogo deles contra o Atlético Paranaense, desde que o Atlético seja visitante, que é o que vai acontecer nesse Juventude Atlético no domingo às 6h30 da tarde. Se o jogo fosse, aliás, como será no segundo turno, com o mando do Atlético Paranaense, aí de fato o Premier não poderia transmitir, seria lá nas plataformas do Atlético, né? Casa TV e Rede Furacão. Como não é o caso, Premier na TV paga e também no streaming, né? No Globoplay, etc. Agora, Marinho, o que a gente pode esperar em campo? Porque assim, o Juventude, na última edição que a gente falou aqui sobre o Campeonato Brasileiro, estava começando bem o campeonato, bons resultados, e aí tomou uma goleada do Botafogo. O que dá pra gente esperar agora jogando em casa contra o Atlético Paranaense, que por sua vez começou bem o campeonato, mas perdeu pro Grêmio e tal. O que dá pra gente esperar desse jogo? O jogo do Juventude contra o Botafogo não foi apenas ruim pelo resultado, pelo que aconteceu, pela forma que foi. Também porque o Juventude perdeu um dos principais jogadores dele no campeonato até agora. O Giancarlo, ele está lesionado e ele não atua na partida contra o Atlético Paranaense. Ainda tem outros jogadores entregues ao departamento médico, como o Alan Ruschel, que é um lateral esquerdo importante, o Oyama, aquele mesmo que passou pelo Botafogo, o Gabriel Tagliari e principalmente o centroavante Gilberto, que foi contratado como principal responsável pelos gols do Juventude e hoje está entregue ao departamento médico. Portanto, o Juventude, provável time com Gabriel, João Lucas, Danilo Boza, Zé Marcos e Gabriel Inocêncio, Kaique Jadson, Mandaca ou Marcelinho e Nenê, aquele mesmo Nenê ex-Vasco, na frente o Lucas Barbosa e o Eric Farias. Já o Atlético Paranaense também perdeu um jogador importante. O Thiago Heleno sofreu uma lesão muscular e não joga na defesa do Atlético Paranaense nesse jogo contra o Juventude. O Canóbio precisa cumprir suspensão, porque ele foi expulso na partida em que ele mesmo marcou o gol, a vitória do Atlético Paranaense contra o Internacional. Os dois últimos contratados, o Gabriel e o Nicão, ficam à disposição, devem começar no banco de reservas. O provável furacão com Bento, Léo Godoy, Kaique Rocha, Gamarra e Esquivel, Fernandinho, Eric e Christian ou Zapelli. Na frente, o Julimar, o Coelho e o Pablo. O Atlético Paranaense no 4-3-3, o Juventude que nós escalamos antes no 4-4-2. Mesmo sendo no Jaconi, Alan, vou tomar a liberdade de começar o palpite dizendo que eu acho que vence o Atlético Paranaense. É um time muito bem organizado e é um time que gosta de ser atacado, né? O Atlético Paranaense joga no famoso me ataca que eu gosto. O jogo contra o Internacional, o Inter teve chances, o Atlético chegou uma vez e venceu o jogo 1-0. Então eu acho que o Atlético Paranaense vence o Juventude em Caxias do Sul. Eu vou seguir o seu palpite. O Atlético Paranaense precisa terminar esse gauchão que ele tá jogando no Campeonato Brasileiro, né? Impressionante como jogou em sequência com o Grêmio, Internacional e agora a Juventude. Perdeu pro Grêmio, ganhou do Inter e acho que vai ganhar do Juventude também. Acho que o fator campo dessa vez não vai prevalecer tanto e aposto na vitória do Atlético. Qual